O bicho está pegando no governo Lula. O Alckmin, seu vice-presidente, está falando que o Lula quer reverter o tarifaço do café, né? Que está entre as prioridades do governo Lula. Será mesmo? Pessoal, chega aí dando aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo, que a gente já vai iniciar aqui já falando do Lula, que atualmente está em viagem internacional. Em princípio, ele se encontrará agora no próximo domingo com Donald Trump, porém já chegou lá fazendo discurso lá na Malásia, chegou fazendo discurso lá contra o dólar, a favor dos BRICS, e, enfim, detonando Donald Trump e os Estados Unidos, né? E o bicho vai pegar. Então, o vice-presidente, o Alckmin, ele afirmou a empresários e também a representantes de entidades do setor cafeeiro, né, ontem, né, que a negociação comercial com os Estados Unidos tem avançado nos bastidores e que o café brasileiro, hoje afetado com tarifaço de 50%, está na lista de prioridades do Brasil. O Alckmin, ele repetiu o que tem dito a outros empresários. O plano A do governo brasileiro, já formalizado ao secretário Marco Rubio, é que os Estados Unidos suspendam os efeitos do tarifaço a produtos brasileiros até que as negociações para um acordo comercial sejam concluídas. Pessoal, vamos lá, né? O governo acha que a questão é comercial, né? O Donald Trump, inclusive, já nomeou o Marco Rubio, né? Que é um cara político e não comercial para negociar com o Brasil. Então, o pedido teria sido reforçado pelo próprio Mauro Vieira, mas não houve resposta até o momento. O Marco Rubio foi bem claro na conversa que ele teve com o Alckmin, desculpa, com o Mauro Vieira, o chanceler, falando das questões que preocupam os Estados Unidos, como censura e perseguição a oponentes políticos, né? Então ele pediu que o Brasil tomasse alguma posição, né, para sancionar Alexandre de Moraes, né, para tirar ele do STF, né, e até agora nada foi feito. O plano B do Brasil ainda seria ampliar uma lista de produtos isentos ao tarifaço, a começar por produtos já inseridos pelo próprio Donald Trump, como possíveis exceções por serem recursos naturais indisponíveis nos Estados Unidos. O presidente americano atualizou o tarifaço e inseriu um anexo de 109 páginas de produtos que poderiam ser isentos de tarifas por serem indisponíveis localmente, tá? Então, pessoal, no arquivo, né, nessa lista desses itens, constam o café, por exemplo, liga de aço, ferro e carne, entre os produtos que o Brasil historicamente exporta aos Estados Unidos e que hoje estão sujeitos às tarifas. Vamos ver o que vai acontecer aí na cena dos próximos capítulos. Lembrando que o Lula está na Malásia e deve se encontrar com o Trump no próximo domingo. Eu trarei assim que acontecer. Bom, próxima notícia aqui, pessoal. Falando em Lula, né, a gente vê uma dívida crescente no Brasil, que já beira os 80% do PIB, né? O país literalmente quebrado. Vamos ouvir aqui a CNN. Na busca pelos 20 bilhões de reais perdidos numa derrota no Congresso, o ministro da Fazenda prometeu que entregaria ainda nesta terça-feira novas ideias para os senhores parlamentares. Novas velhas ideias, pois trata-se de uma repetição do mesmo. O Congresso frustra as expectativas do governo de aumentar receitas e não ter de cortar gastos. O governo chama o Congresso de inimigo do povo e promete continuar aquela campanha dos ricos que não querem pagar impostos, segundo o governo, contra os pobres que só tem o governo de Lula para protegê-los, narrativa do governo. Não colou no caso das medidas rejeitadas pelo Congresso, pois uma parte relevante dos agentes econômicos segue esse jogo, olhando para um outro placar, não é o placar das votações lá, não. É o placar que exibe a necessidade de se financiar um déficit nominal de 9% do PIB, com uma dívida que já está perto dos 80% do PIB. Com o governo empenhado em expandir gastos, pois faz tempo que
está no modo total de campanha eleitoral e obcecado, como sempre, em aumentar as receitas dentro de um esquema que, olhado de uma certa distância, só pode ser chamado o esquema da marcha da insensatez, pois os gastos crescem à medida em que aumentam as receitas. Não tem fim isso aí. O desfecho, portanto, desse enredo é bastante previsível. Quem quer que ganhe as eleições no ano que vem vai ter de realizar um significativo ajuste fiscal. Quanto mais credibilidade tiver esse vencedor o ano que vem, prevê-se que menor será o custo desse ajuste, o custo político e social, sobretudo. Do jeito em que está, esse empurra-empurra entre governo e Congresso nem serve mais para disfarçar o pano de fundo de tudo isso. O pano de fundo de tudo isso é uma enorme conta a ser paga e ela só está crescendo. Aí, pessoal, então já veículos de mídias mais sensatos já estão falando desse rombo no orçamento que o próximo presidente da República assumirá. É engraçado, né, pessoal? A gente vê que nem o caso da Argentina, né? Preciso que a esquerda devaste um país que nem fez com a Argentina, né? Para que tenha que entrar uma pessoa de direita para resolver o problema, né? Olha o Milei aí, né? Se arrebentando aí para trazer a Argentina de novo, bom, enfim, né? Trazer a Argentina aí para o jogo, né? Então, conseguindo financiamento com o Donald Trump de 20 bilhões de dólares, enfim, né? Diminuindo a inflação, que era milhares por cento aí ao ano, né? Baixando para casa de 2 dígitos. Tem muita coisa para fazer ainda na Argentina, porque, pessoal, muitos anos de esquerda, né? Que nem o Brasil, né? O Brasil, ainda que o Brasil tenha um poder de reação maior, se pegasse um bom governo, né? Se tivesse o Bolsonaro ainda de novo neste governo, se não tivesse acontecido o que aconteceu nas eleições, muito provavelmente nós seríamos o melhor parceiro dos Estados Unidos e o Brasil estaria já voando, né? Ele já estava decolando no final do governo Bolsonaro, ele poderia já estar voando aí em altitude de cruzeiro, né? Trazendo benefícios para toda a América Latina, né? Infelizmente não aconteceu. Agora o próximo presidente vai pegar um país quebrado novamente, assim como Bolsonaro pegou, né? Então, próxima notícia aqui, a gente vê ainda os gastos de viagens do Lula explodindo, né? Chegando a 5 milhões de reais por dia. E você pagando. Cadê o Cláudio Humberto? Corte, Olha né, Cláudio isso. Humberto? Corte. Quando tá faltando, o que a gente faz? A gente corta, a gente tira aqui, tira ali, né? Mantém o essencial. Agora, viagem, né? Quanto que eles gastam? 5 milhões por dia em viagem? E a gente só pagando imposto pra bater ali no orçamento, porque corte. Ninguém fala, Cláudio. Dá vontade, às vezes, de botar sabe aquele narizinho de palhaço? Dá vontade de colocar aqui, viu? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Paula, muito boa tarde. Olha, o governo Lula não tem a menor intenção de cortar nada, quer gastar cada vez mais, e aí ao final, quando se tem alguém com coragem de dizer, presidente, está na hora de começar a cortar, não tem como pagar tanta despesa. Aí te vira, arruma aí um dinheiro, veja quem é que pode pagar isso. E quem é que pode pagar isso? Pô, pode ou não pode, não importa, mas quem é que paga isso? Todos nós que recolhemos impostos, exatamente. Todos nós que somos obrigados a sustentar essa bagaça é que recolhemos os impostos necessários para cobrir o rombo. Em vez de reduzir a despesa para caber no orçamento, a despesa continua aumentando e aí tem que encontrar alguém que banque essa despesa, que somos nós, os otários que pagamos impostos, né? E uma demonstração da falta de compromissos do governo federal com a contenção dos gastos públicos são os gastos com viagens no atual governo federal. Os gastos que já eram recorde no início do ano, de R$1 milhão por dia, mas subiu assim, quintuplicou de valor, e hoje, no mês de outubro, esse gasto de R$1 milhão por dia com viagens no governo Lula, isso era nos primeiros 2 meses, primeiros 45 dias do governo. De lá para cá começou a aumentar e chegou agora à casa dos R$5 milhões ao dia, de despesas com passagens aéreas e também com diárias para a turma que faz parte do governo do PT atualmente, né? Aí, pessoal, então me conta o que você acha nos comentários. Chegou aqui, dá aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.